Agora, Pec, você mencionou no começo da nossa conversa que até por uma questão de obrigação com o acionista, né, com quem aposta na empresa, vocês têm que ficar de olho no que está ali no mercado. O que eu tenho visto, né, o que a gente tem visto são deságios muito agressivos ali, chegam a 40% nos certames. Eu queria te perguntar até que ponto vocês estão dispostos a entrar nesse mercado que me parece mais agressivo mesmo, mais competitivo, e em relação ao acionista mesmo, né? O retorno que isso acabaria recaindo sobre o acionista. Tá bom, eu vou dividir em duas partes. Primeiro que nós estamos muito satisfeitos com essa aquisição que a gente acabou de fazer. A gente está acrescentando bons ativos, a gente está aumentando bastante o número de subestações, capacidade de transformação, os quilômetros de rede. Então, são ativos que estão efetivamente agregando valor para a companhia. Agora, outros ativos que a empresa adquiriu através de leilões também são muito bons. Então, a gente tem, né, um histórico bastante bom de participação em leilão. Só que, entrando nessa questão da agressividade dos leilões, você pode fazer uma análise de alguns fatores que impactam isso. Por exemplo, quando você participa de um leilão, você e outros players que estão lá fazendo bid para ganhar o lote, eles vão ter que fazer algumas premissas com relação a qual a capacidade de antecipação que você tem naquele lote. Aí você precisa ver, bom, tem uma questão ambiental que eu preciso ter que trabalhar para conseguir um licenciamento? Tem alguma questão relacionada com a antecipação junto a algum agente do setor que eu posso ir lá e tentar ver se eu consigo ter alguma facilidade no sentido de antecipação, assim como tem a parte do CAPEX. O CAPEX hoje, como são grandes empresas que participam, eu reputo que a diferença que você consegue de negociação de CAPEX, ela é importante do ponto de vista do projeto que você tem para aquele empreendimento. Eu diria assim, vários players podem ter projetos um pouco diferentes, eles têm que atender a especificação da ANEEL, mas eles podem ter localização, alteamento de torre, algumas coisas que podem ser feitas diferente, dependendo da visão que se tem com relação a alguns aspectos. Então, tem a questão de CAPEX, que ela é um fator importante, mas eu diria que ela está cada vez ficando menos relevante e o que é muito mais importante é a tua capacidade de fazer uma antecipação na entrada e operação do projeto. Só que para isso você tem que ver se o que você está fazendo, o bid para participar do leilão, tem questões relacionadas com o licenciamento ambiental, a dificuldade que você vê nisso, se teve alguém no passado que já fez algum empreendimento próximo. Então, é uma inteligência que é colocado, né, dentro desses estudos para participar do leilão, que levam em conta esses aspectos tributários, onde que você vai de fato estar fazendo eventualmente importação, por qual estado que você vai fazer. Então tem várias questões que você pode colocar e a gente tem um conhecimento, acho que tem uma inteligência que já foi provada, só que tem outros tantos que eu acho que têm participado e não são todos que participam para construir, operar e manter. Alguns participam para construir, operar durante um tempo e fazer uma venda, e isso faz com que você tenha mais participantes e não necessariamente aqueles que vão ficar durante toda a vida do ativo. Essa é uma realidade do setor, esses M&As assim acontecendo com mais frequência? Você acha que é algo que veio para ficar? Eu acho que vai ter bastante oportunidade. Acho que o mercado tem uma reciclagem de capital, você tem questões relacionadas com as empresas, né? Porque a gente viu também nos últimos anos muitas empresas do setor de distribuição entrando na transmissão. Quando a gente está no momento que as empresas de distribuição têm que fazer as renovações de concessões com comprometimentos altos de CAPEX, então eu acho que é uma forma também deles obterem recursos para colocar na distribuição, que está muito demandante em termos de capital. A visão que eu tenho um pouco de fora, mas eu diria que esse é um fator que faz com que tenha tido essa movimentação e deve continuar acontecendo, imaginamos.